eu gostaria que nós pensássemos um pouco sobre a luz e as trevas. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Lá na primeira carta de João, no capítulo 1, o apóstolo João vai retomar uma lição do Senhor Jesus sobre ele ser a luz do mundo. Jesus disse, e isso está narrado nos evangelhos, especialmente no evangelho de João: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas aqui no evangelho, na primeira carta de João, o apóstolo retoma esta ideia com uma nova perspectiva. E aqui ele vai tratar do contraste entre luz e trevas, daqueles que andam na luz, daqueles que andam nas trevas. E me leva a pensar sobre um mundo em trevas, um mundo em trevas. Esse ano nós tivemos uma espécie de aviso da NASA, aquela agência espacial americana, e a NASA disse que haveria um lançamento de algumas ondas magnéticas vindas do Sol, um negócio complicado que a gente não entende muito bem, né, relacionado aí à física, e de que essas ondas, né, essas tempestades cósmicas, elas poderiam causar alguns transtornos aqui na rede elétrica da Terra. Não sei se você viu isso. Acabou que isso não se confirmou, mas de qualquer maneira, nesse tempo da internet, onde se multiplica muita informação falsa e boato, se multiplicaram pessoas alarmando, até mesmo videntes, falando que ia haver um apagão global. E de que você deveria estocar comida, estocar remédio na sua casa, porque o mundo inteiro ficaria sem energia. Nós ficaríamos meses sem energia. Obviamente que nada disso aconteceu, mas o que eu queria dizer para você é que o apagão mundial já aconteceu. E eu estou falando de um apagão espiritual. Eu estou falando de um mundo em trevas espirituais. Então, no capítulo 1 da primeira carta do apóstolo João, no versículo 5 até o 10, ele diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andamos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, nós nos colocamos mais uma vez, ó Deus, no teu altar, nas tuas mãos, suplicando pela nossa vida, para que o Senhor fale ao nosso coração através desta palavra. Fale ao coração, ó Deus, daqueles que nesta noite precisam entender que o Senhor é luz e de que ao confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos purifica e o Senhor nos resgata. Edifica a nossa vida nessa noite, ó Pai, através do Teu Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, logo que o Evangelho começou, muitas ideias erradas começaram a ser disseminadas nas igrejas daquela época. Muitas heresias, muitas tentativas de distorcer a mensagem central do Evangelho. Logo no início dessa carta você vê que João já deixa claro qual é o cerne do Evangelho. Ali no versículo 7, ele diz: o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E lá no versículo 9, ele diz também: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o núcleo central do Evangelho. Se você precisasse resumir o Evangelho em poucas palavras, elas estão resumidas aqui nesses versículos. De que se nós confessarmos nossos pecados, que nos afastam de Deus, o sangue de Jesus derramado na cruz, através da fé, de uma entrega de vida, desse sacrifício que foi feito por nós, este sangue nos purifica de todo o pecado, nos reconcilia com Deus e nos dá acesso ao Pai e à vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Entretanto, nesse momento aqui, já se começava a ser disseminado nas igrejas
um ensino falso, uma heresia chamada gnosticismo. O gnosticismo, que vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento, ele era um ensino de que, na verdade, o plano de Deus era resgatar as pessoas através de um conhecimento especial, um conhecimento místico, um conhecimento esotérico, que somente algumas poucas pessoas teriam. Não tem nada a ver com o sangue de Jesus, não tem nada a ver com purificar pecado, apenas uma elite intelectual que conseguisse chegar a esse conhecimento, ela conseguiria despertar uma centelha divina que existe dentro do ser humano, que é um pouco do Espírito de Deus, e através do despertar dessa centelha divina, a partir do momento que a pessoa morresse, ela se libertaria do corpo, que é mau, e então, vamos dizer assim, voltaria para Deus a parte boa, que é a sua alma. Confuso demais, né? Mas é esse tipo de confusão que era feito nas igrejas naquela época. E é justamente por isso que o apóstolo João precisa começar esta carta com uma declaração muito clara, muito firme, muito direta, dizendo: Deus é luz, nele não há treva nenhuma, mas nós sim estamos em trevas, nós sim estamos no pecado. Nós somos corrompidos por natureza por causa do pecado. O mundo está corrompido por natureza, por causa do pecado, por causa do seu afastamento de Deus. Então era preciso deixar claro para essas pessoas de que a situação do mundo é uma situação de trevas e que contrasta com Deus, que é luz, e em quem não há treva nenhuma. E ele chama atenção então para a perfeição de Deus, a beleza de Deus, a grandeza de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus. E é preciso fazer esse contraste, porque tem que ficar muito claro para mim, para você, para todos nós, que nós não vamos encontrar o que é Deus e tudo que Deus tem a oferecer neste mundo, senão apenas no Senhor. Tudo aquilo que você busca de Deus, tudo aquilo que você espera de um Deus, tudo aquilo que você sente que é Deus, porque você veio de Deus, você foi feito, você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Na sua mente você sabe que existe um Deus, deve existir um Deus em algum lugar, um Deus santo, um Deus puro, um Deus majestoso, um Deus bondoso, um Deus amoroso. Esse Deus existe, Ele é luz e Ele não vai ser encontrado nas coisas deste mundo, embora Ele tenha criado esse mundo em que nós vivemos. Vários textos bíblicos ressaltam a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a maravilha de Deus. Eu posso citar um aqui, que é o Salmo 86, lá no versículo 15. O salmista diz assim: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. Tu és Deus bondoso, compassivo, grande em misericórdia e em fidelidade. Este Deus, do qual nós estamos falando nessa noite, Criador do céu e da terra, é um Deus bondoso, é um Deus paciente, é um Deus misericordioso. Ele ama você, Ele tem misericórdia de você, Ele é paciente com você e com as pessoas que estão à volta de você. E essa palavra é uma palavra que precisa encher o nosso coração de esperança, de que Deus é luz, de que Deus é bondade, de que Deus é amor, de que Deus te ama, de que Deus quer te resgatar. Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos num mundo de trevas, um mundo sem esperança, um mundo de dor, um mundo de aparência, um mundo de angústia, cada vez mais. Hoje mesmo eu estava vendo o depoimento de uma jovem, por meio da internet, que um dia chegou na sua casa e ela estava conseguindo conquistar algumas coisas através do seu trabalho, alguns bens. A sua mãe tinha chegado antes dela, completamente embriagada, quebrou tudo dentro de casa, e dizia que odiava ela, e dizia que não amava, e a jovem falou: não dá mais para conviver com a minha mãe é narcisista, a minha mãe não pensa em mim, a minha mãe não me ama, e eu saí da minha casa, e agora que eu saí de casa eu consigo pensar e ter uma esperança. Quantas pessoas em sofrimento, quantas famílias, quantas vidas, quantos relacionamentos destruídos. Talvez você que está aqui nessa noite sente no seu coração,
uma dor, uma rejeição, uma tristeza, um vazio, um sofrimento, um afastamento, e que você precisa de uma esperança, você não encontra nesse mundo, a mensagem que nós estamos trazendo nessa noite, que a palavra está trazendo, o apóstolo João está trazendo é: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, e esse Deus que é luz, Ele te ama profundamente, ainda que você seja rejeitado pelo mundo, assim, ainda que você não veja esperança nos seus amigos, nos seus colegas, no seu trabalho, na sua família, nesse mundo de trevas, nesse caos, nessa confusão que está cada vez mais se tornando esse mundo, existe um Deus que te ama, que tem interesse na sua vida e que deseja te resgatar e cuidar de você. Quando eu leio esse texto, eu fico refletindo algumas coisas. Toda vez que eu vejo a Bíblia falar que o mundo está em trevas, que as pessoas andam em trevas, eu fico questionando algumas coisas. E uma das coisas que eu questiono é uma reflexão que às vezes algumas pessoas fazem. Eu queria que você se detivesse comigo um pouco nessa questão, porque eu acho muito importante, muito interessante, que é o seguinte: às vezes a gente olha para o mundo e não vê trevas em todo lugar. Isso é um problema, porque a Bíblia fala que Deus é luz, nele não há trevas nenhuma, e o mundo, as pessoas estão andando em trevas, mas às vezes as pessoas me questionam, eu vejo as pessoas conversando, a gente vê essas discussões de que, não, peraí, nem todo mundo está em trevas. Não é verdade isso? E por que eu digo que essa questão é muito interessante, importante e séria? Porque a Bíblia está dizendo, se dissermos que não andamos nas trevas, que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Está escrito isso aqui. Então isso é muito sério. Para a gente dizer que a gente não anda em trevas, que o mundo não está em trevas, nós temos que ter muita segurança do que nós estamos falando, porque está escrito claramente aqui: se dissermos que não temos pecado, ou se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso. Então eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. E talvez a gente possa olhar para o mundo e pensar assim: mas Bruno, peraí, vamos pensar lá no Japão. O Japão é um país que eu não sei se você sabe que tem cerca de 2% de cristãos. E você olha para o Japão e pensa assim: o Japão não está em trevas. Olha aquele povo, o índice de violência é baixíssimo, a qualidade de vida é muito alta, tecnologia muito avançada, as ruas são muito limpas, o povo é muito educado, o povo é muito escolarizado. Essas pessoas não estão em trevas. Ou então você olha para os países nórdicos, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Noruega. Você olha para esses países e pensa assim: mas esses países são tão organizados, são países tão bonitos, são pessoas tão educadas. Essas pessoas não estão em trevas. O mundo está funcionando, mesmo que algumas dessas pessoas não creiam em Deus. Ou então você pode olhar para os Estados Unidos, um país tão poderoso, um país tão forte, embora que seja um país pelo menos nominalmente cristão, e a gente, quando vai dar esse panorama geral no mundo, parece que alguns lugares do mundo não estão em trevas. E eu queria que a gente refletisse um cuidado que nós precisamos ter, meus queridos, que é a gente não ter uma espécie de elitismo espiritual. Porque algumas pessoas, na cabeça de algumas pessoas, o país rico não está em trevas, só está em trevas o país pobre, só está em trevas a América do Sul e a América Latina, só está em trevas a África, só está em trevas a Ásia, e o resto do mundo não está em trevas, o pobre está em trevas. Ou então nós podemos cair no elitismo de achar que porque uma pessoa, do Brasil mesmo, que é pobre, que é viciada, ou que está nas drogas, ela está em trevas, mas alguém que tem dinheiro, que tem uma grande posição, que é um grande empresário, que é alguém que estudou muito, não está em trevas. Não está em trevas. Está indo bem a vida dele, está funcionando tudo, ele é uma pessoa educada. Então eu queria que a gente ampliasse um pouco essa discussão e aprofundasse um pouco o nosso pensamento. E eu queria que primeiro nós pensássemos do ponto de vista desses países ricos. O que acontece nesses países? De fato, o Japão, países nórdicos, a Europa, são países muito desenvolvidos. Não estou dizendo que não são países que têm uma excelente qualidade de vida, mas todos esses países têm as suas trevas. Você precisa ter essa consciência. Você sabia que no Japão existe uma pesquisa oficial de 2022 que diz que 47% dos homens deste país, inclusive os casados, pagam por serviços sexuais? 47% dos homens deste país
pagam por serviços sexuais, eles vão à casa de prostituição e muitas vezes as mulheres do país têm uma visão de que se ele foi, mas ele não tem nenhum tipo de vínculo sentimental com aquelas mulheres, é algo aceitável dentro do casamento. Isso é uma pesquisa oficial de 2022 do Japão. Quero lembrar também que o Japão, com toda a sua cultura e filosofia oriental, cometeu verdadeiras atrocidades na Segunda Guerra Mundial, que deixam marcas até hoje naqueles países daquela região, e não há um clima muito amigável entre aquelas nações ali, porque todas elas têm problemas e têm as suas trevas. Países nórdicos, países da Escandinávia, esses países como Dinamarca, Noruega, são países belíssimos, são países com muita cultura, muita educação. Entretanto, são países que têm índices altíssimos de problemas de depressão. São países onde o inverno dura muito tempo. E por conta até do clima, do fechamento, da clausura que as pessoas vivem, muitas delas numa situação de muito isolamento, onde há uma frieza até cultural de relacionamento, há um problema ali de emocional nessas pessoas e muitas vão para o alcoolismo. São índices muito grandes de alcoolismo e índices grandes também de suicídio. Mas eu queria que a gente alargasse um pouco mais ainda essa visão e que a gente pensasse que muitos desses países que hoje são muito desenvolvidos, eles conseguiram chegar ao seu estágio de desenvolvimento através de exploração de países chamados subdesenvolvidos ou emergentes. E ainda hoje, o sistema econômico desse mundo, onde nos países desenvolvidos há produtos de um custo de produção baixo, onde você consegue comprar muita coisa com pouco dinheiro, isso só funciona porque matéria-prima barata é comprada de países que não conseguem se desenvolver, porque precisam serem mantidos com uma economia simples e muitas vezes agrária, para que os países industrializados possam continuar tendo o seu estilo de vida, a sua condição de vida elevada, e o mundo é mantido então numa grande desigualdade que não pode ser desfeita esta desigualdade para que estes países continuem tendo o seu estilo de vida que parece de luz, Estou trazendo essa discussão aqui, que parece uma discussão sociológica, geopolítica, mas a discussão que eu preciso trazer é para que a gente caia um pouco dessa venda dos nossos olhos, de que uma parte do mundo vive na luz e uma parte do mundo vive nas trevas, quando na verdade todo este mundo está em trevas. E é só você olhar para onde este mundo caminha, para uma situação de cada vez mais instabilidade, conflitos e desesperança. Nunca o mundo viveu um tempo de tanta desesperança e falta de fé na humanidade. Mas tem uma questão ainda mais importante e interessante, que é a seguinte: quando você estuda sociologia, as pessoas dizem assim, lá na sociologia, várias teorias sociológicas, a maioria delas diz assim: não existe trevas, existe apenas culturas diferentes. Não pode se falar em trevas e luz. Isso é um grande problema, porque as mesmas pessoas que dizem não existe trevas, existem apenas culturas diferentes, apontam umas para a cultura das outras, dizendo que num país onde o pai vende uma filha para pagar uma dívida, isso está errado. Como que você vai dizer que isso está errado se você defende que é apenas a cultura? Como que eu vou dizer que é errado ou é ruim pessoas terem que se embriagar porque vivem na solidão, se é apenas a cultura? Como que eu vou dizer que um país como a Coreia do Norte, que vive em trevas como qualquer um outro do mundo, está errado ali, um regime totalitário que cerceia a liberdade das pessoas, se você vai dizer que é apenas a cultura desse país ou daquele? Então, no final das contas, embora exista esse discurso da cultura, ninguém acredita de fato nisso. Todo mundo acredita que existem valores absolutos e que nós podemos sim dizer que esse ou aquele comportamento é um comportamento de trevas. E no final das contas, a conclusão que nós temos que chegar é que todo mundo está em trevas. Porque se nós embarcarmos no discurso de que esse país vive na luz e este país vive nas trevas, nós podemos até legitimar a dominação do país de luz
entre aspas, sobre um país de trevas. Por isso a visão cristã de que todo mundo vive em trevas, ela na verdade legitima a dominação de um país sobre o outro. E ela precisa gerar em nós um sentimento de solidariedade humanitário por todo o planeta, porque nós estamos todos no mesmo sofrimento longe de Deus. Então, isso tem que ser desfeito da sua mente e do seu coração. Se você acha que alguns países estão na luz e outros estão nas trevas, o problema é muito maior do que você imagina. Mas o apóstolo João diz então que algumas pessoas ainda estão em trevas, mas algumas estão na luz. Veja no versículo 6 que ele diz: se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Queridos, o Senhor Jesus se manifestou nesse mundo para que nós não andássemos em trevas. O Senhor Jesus, ele veio e morreu na cruz do Calvário para que você pudesse andar na luz. Isso acontece porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração, muda a nossa inclinação para o pecado, nos lava, nos limpa, nos regenera, nos dá uma nova mentalidade, nos tira do desejo de pecar, tira o prazer do pecado, faz de nós uma nova criatura, então nos permite andar na luz e andar em comunhão uns com os outros, em comunhão uns com os outros. Um dos grandes problemas do pecado é o quanto ele é atraente, ele é gostoso, ele é prazeroso, porque se não fosse, as pessoas não estariam assim, certo? Eu lembro quando antes de me converter, eu bebia com uma facilidade, eu me embriagava com uma tranquilidade que você não imagina, era algo natural para mim. Eu via todo tipo de vídeo, pornografia, numa tranquilidade, aquilo não me pesava em nada a consciência, não fazia nada, eu mentia, às vezes com uma tranquilidade, sem peso nenhum na consciência, porque aquilo fazia parte da minha natureza. Mas a partir do momento em que o Senhor entra no nosso coração, aí muda tudo. Aquele que anda na luz, a diferença daquele que anda na luz para aquele que anda nas trevas, não é que ele não peca, mas ele se sente mal pelo pecado. Ele pode até pecar, mas ele sente o remorso, ele sente o arrependimento, ele sente a vergonha diante de Deus por causa do pecado. Então, quem tem comunhão com o Senhor não anda em trevas. Meus queridos irmãos, nós que somos crentes, nós não podemos viver tranquilamente, andar tranquilamente nas trevas, porque se você faz isso, se eu faço isso, nós estamos dizendo com a nossa vida que é mentira o Evangelho. Gosto de comparar isso com a situação da criança. A criança, quando ela é pequenininha, eu digo sempre que a tarefa principal dos pais nos primeiros anos de vida é não deixar a criança morrer. Primeiro, vamos dizer assim, é proteger a criança dela mesma, porque se você deixar a criança solta, ela vai engolir pedra, ela vai pular da janela, ela vai botar o dedo na tomada, ela vai fazer o que ela puder fazer, né, de curiosidade que é prejudicial para ela, vai fazer. A criança pequena tem que ser vigiada o tempo todo, porque se você deixar, ela come barro, ela come massinha, né? Aquela massinha que briga, não pode deixar, tem lá no brinquedo, tem lá, né? Maior de 3 anos, porque se você der pecinha pequena, ela vai engolir a pecinha, né? A minha filha Isabel, quando era pequenininha, uma vez eu encontrei ela, não tem aqueles besourinhos que de vez em quando é umas borboletinhas em casa pequenininha assim, eu encontrei ela segurando metade de um bicho desse. Não sei onde estava a outra metade, mas acredito que deu tudo certo, ela está aí com saúde. Mas a partir do momento que a criança cresce e vira um adulto, ela para de fazer essas coisas, ela tem noção dessas coisas, ela para de gostar de fazer essas coisas, ou que são nojentas, ou que são prejudiciais para ela. Então você pode comparar isso a um cristão, um crente, um servo de Deus que anda na luz. Ele não gosta mais de fazer essas coisas. E nós, meus queridos irmãos, não podemos mais gostar
de viver em trevas, de andar nas trevas, de fazer coisas de quem não conhece ao Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 20, ele diz assim: porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Meu querido, você anda na luz, e você foi chamado para viver em santidade, e para honrar o Senhor com a sua vida. Mas como é que você entra nesse reino de luz? Como é que você sai dessas trevas? É o que o apóstolo João diz aqui no versículo 7 e no versículo 9. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha a condição aqui, olha a condição. Se confessarmos os nossos pecados. O que significa isso? Pastor Bruno, eu entendi, é só confessar os pecados. Sim, mas o que significa confessar os pecados? Esse texto deixa muito claro, o apóstolo João deixa muito claro, que a salvação não está em nós mesmos. A sua salvação não está em você mesmo. A esperança para a sua vida não está em você mesmo. Não está no seu trabalho, não está lá na academia, não está na sua família, não está nos seus amigos, não está no seu dinheiro, não está no seu conhecimento. A salvação está fora de você. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário purifica o seu pecado, porque Ele morreu no seu lugar. Ele morreu em sacrifício pela sua vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Confessar o pecado é confessar Jesus. É confessar Jesus. É dizer para Jesus. É abrir o coração e declarar: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, porque o Senhor é aquele que morreu por mim. E a minha única esperança é só por intermédio de Jesus que você pode sair das trevas e que você pode estar na luz do Deus verdadeiro. Eu acho interessante o fato da comparação muito frequente de Deus com a luz e de Jesus com a luz, porque nós temos muito claro aqui que o Senhor Jesus consumiu a sua vida por você e por mim. Eu gosto de pensar no sol. O sol nos ilumina. Nesse momento ele está do outro lado do planeta, mas amanhã ele vai estar aqui do nosso lado de novo. Ele vai nos iluminar e nos aquecer. Mas o sol só nos ilumina e nos aquece e mantém a nossa vida porque ele está se consumindo por nós. Você sabia disso? O sol é uma estrela cheia de gases, aonde acontece uma série de reações nucleares ali, que eu também não sei explicar, eu só sei isso, e eu só sei que ele está se consumindo. E se o sol pudesse ficar aí milhões, bilhões de anos, uma hora ele iria apagar, porque ele está se consumindo. Ele está se consumindo para que você e eu possamos viver aqui, porque Deus fez ele dessa maneira. Da mesma maneira, querido, o Senhor Jesus consumiu a vida dele na cruz do Calvário por você. Ele morreu e ele derramou o sangue dele para que você pudesse ser perdoado por Deus, se você confessar os seus pecados e assim ter vida e vida em abundância. Foi João 8,12 que eu citei no início desse texto, quando o Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.